Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Eu sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos no dia de hoje, na leitura e exposição do livro de Filemon. Essa carta, irmãos, foi escrita por Paulo, cerca de 60 anos depois de Cristo, para interceder em favor de Onésimo, um escravo fugitivo. Tudo está nas mãos de Deus, irmãos. E aqui Paulo é intercessor. Ele fala se dirigindo a Filemão, cuja epístola ganhou um nome. Mas não é somente Filemão que se dirige em sua intercessão, mas também a irmã Áfia, provavelmente esposa de Filemão, e Arquipo, e a igreja que se reúne em sua casa, ou na casa de Filemão, ou na casa de Arquipo. Sua intenção, irmãos, é obter o favor deles para com a pessoa de Onésimo, que outrora fora um fugitivo, mas agora servo e servo de Cristo, útil no ministério, que provavelmente tinha medo de retornar a seu Senhor e sofrer danos. Paulo usa, irmãos, a pena como hábil escritor, e com isso consegue penetrar o coração daqueles a quem se dirigia, e com argumentos profundos e penetrantes faz uma solicitação irrecusável. Entre os versos de 1 e 3, Paulo se identifica, irmãos, como o autor e Filemão como o destinatário principal da carta. Paulo identificou-se junto com Timóteo como o autor. Ele escreveu a Filemão como o principal destinatário da carta e enviou saudações a muitos outros. Paulo, irmão, sabia que estava preso pelo fato de se posicionar em favor de Cristo e do Evangelho. No entanto, não se dizia vítima do sistema ou que estava ali injustamente. Pelo contrário, considerava-se ali porque Deus assim o queria. A amizade que havia entre Paulo e Filemão permitia que Paulo escrevesse abertamente sobre a delicada questão de Onésimo. Áfia, no versículo 2, era provavelmente a esposa de Filemão. Ela poderia ter alguma influência no modo como Onésimo seria tratado no seu retorno. Arquipo, a quem ele também se dirige, também fosse um pastor local em Colossos. E a igreja era aquela que provavelmente se reunia na casa de Arquipo, embora também seja possível entendermos que as reuniões acontecessem na casa de Filemão. O fato de Paulo ter a intenção de que Arquipo e a igreja soubessem do conteúdo da carta, provavelmente indica que ele esperava que eles considerassem Filemão responsável por atender ao pedido que ele estava fazendo. Ele os saúda com a graça e a paz, e a forma no plural vós, que pode significar que foi endereçado a Filemão, Áfia, Arquipo e a igreja. Dos versos 4 a 7, Paulo agradece a Filemão pelo amor aos cristãos demonstrado no passado. Depois de sua saudação inicial, Paulo dá graças a Deus dos versos 4 ao 7. Paulo, então, reconhecia e estimava muito a maneira como Filemão, no passado, havia se comportado de modo amoroso com relação aos companheiros cristãos, especialmente porque isso lhe dava a esperança de que Filemão agiria da mesma maneira em relação a Onésimo. Paulo, então, irmãos, relatou, pela sua oração, o grande motivo de sua alegria pela amizade de Filemão, ou seja, pelo laço comum da fé em Cristo. As cartas de Paulo geralmente contêm seções de ações de graças. A reputação, irmãos, de Filemão de amar os companheiros cristãos fez com que Paulo também acreditasse que Filemão mostraria o amor e a misericórdia em relação a Onésimo. Como Filemão havia sido uma bênção para o povo de Deus,
Seu amor e compaixão eram evidentes e se mostrariam favoráveis à sua causa. Dos versículos 8 ao 21, Paulo, irmãos, pede que Filemão perdoe o crime do seu escravo fugitivo, Onésimo, e o receba de volta como um irmão em Cristo. Dos versículos 8 ao 21, veremos que Paulo foi direto ao pedir que Filemão mostrasse compaixão quando seu escravo fugitivo retornasse. Paulo, então, solicitou que Filemão recebesse a Onésimo como um irmão em Cristo e que não o castigasse pelo seu crime. Usando sua autoridade como apóstolo, Paulo poderia exigir que Filemão recebesse Onésimo como um irmão sem reprimi-lo nem discipliná-lo. Paulo, portanto, deixou claro a Filemão que uma atitude contrária ao seu conselho poderia ser pecaminosa. Paulo, irmãos, queria que Filemão escolhesse fazer a coisa certa, em vez de ser compelido a isso. Isso foi para beneficiar Filemão, pois provavelmente era recompensado por Deus por causa da decisão amorosa. Paulo, irmãos, sentia afeição por Onésimo, porque o havia dado à luz espiritual quando Onésimo o visitou na prisão. Paulo expressou esse tipo de afeição também em outras ocasiões. E aqui nós temos algumas referências. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 a 11. Paulo, irmãos, fez um jogo de palavras no versículo 11, ao se referir à sua utilidade e inutilidade. O nome Onésimo, irmãos, significa útil. Como um escravo rebelde, Onésimo não havia sido útil, mas como tinha se arrependido da sua rebeldia e se tornado obediente a Cristo, havia se tornado então útil tanto para Paulo como para Filemão. Paulo, irmãos, falou sobre Onésimo nos termos mais emocionais possíveis. A palavra grega para coração, no versículo 12, indica a base dos sentimentos. Paulo conclui que se o Onésimo fosse maltratado, ele, Paulo, seria profundamente afetado. Era comum, irmãos, que, ao retornarem para os seus donos, os escravos fugitivos eram surrados e obrigados a trabalhar de modo tão intenso que a expectativa de vida deles eram reduzidas. Paulo, então, irmãos, solicitou que Filemão não somente perdoasse Onésimo, mas também que o enviasse de volta para que pudesse ajudá-lo e servi-lo enquanto estava preso. A defesa de Paulo por Onésimo era brilhante e deixava Filemão sem saída. No entanto, não queria que isso fosse uma coação, mas um ato voluntário de Filemão após meditar em tudo que Paulo dizia. Paulo, irmãos, não desculpava o crime de Onésimo de ter fugido, mas vê a providência divina até mesmo no pecado de Onésimo. Relação entre Filemão e Onésimo seria diferente agora, porque Onésimo era considerado um companheiro cristão. Nos versículos 17 a 19, Paulo chegou ao ponto principal do pedido para que Filemão recebesse Onésimo como um irmão cristão. Paulo sabia que poderia suplicar o amor e o perdão de Filemão, porque ele tinha recebido o perdão de Deus. O amor de Deus, irmãos, que habita nos cristãos, transforma os seus relacionamentos. Seguindo o exemplo de Cristo e demonstrando a profundidade do amor por Onésimo, Paulo se ofereceu como um substituto por Onésimo. Isso colocou Filemão numa posição ainda mais complicada. Dar a mesma punição para o amado apóstolo Paulo, caso se recusasse a mostrar compaixão por Onésimo.
Essa maneira, irmãos, de agir seria prejudicial para a igreja, o que deixava Filemão sem alternativa, a não ser escolher fazer a coisa certa. Paulo, evidentemente, havia sido aquele que converteu Filemão. Portanto, num sentido real, Filemão devia a Paulo a sua vida eterna. Para o bem de Onésimo, Paulo chamou isso de dívida. A técnica poderosa e persuasiva encontrada nesses versículos indica o profundo amor de Paulo por Onésimo e sua determinação em fazer com que Filemão agisse igualmente de maneira amorosa em relação ao escravo. E dos versículos 22 a 25 de Filemão, Paulo, irmãos, na confiança de que poderia ser libertado da prisão, pede que Filemão prepare uma pousada para ele e termina com as saudações finais. Paulo faz suas saudações finais, demonstrando esperança quanto à restauração da igreja em Colossos. Nos versos 22, percebe-se que Paulo esperava ser liberto da prisão, o que parece ter realmente acontecido. Agora, se ele voltou para Colossos ou não, nós não sabemos. Paulo, irmãos, envia saudações por parte de Epáfras, seu companheiro de prisão por Cristo Jesus, de Marcos, de Aristarco, de Demas e de Lucas, seus cooperadores. Finaliza sua carta com a costumeira graça de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que a mesma fosse com o espírito deles, em nome de Jesus. Paulo, irmãos, em sua argumentação, muitas vezes lembra do tema prisioneiro de Cristo, junto com outros irmãos, também prisioneiros de Cristo. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Filemão. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.